Tem que abrir o microfone, deputado. O seu microfone. Abre o seu microfone. Aí, agora sim. Ok. Bom dia. Falo com quem? Do Tomás e com o Ronaldo Toné. Bom dia, deputado. O Ronaldo e Tomás, tudo bem? Essa dupla aí sempre juntos, né? É, Que bom. Eu Estamos aí praticamente encerrando o nosso 2025. Falta aí praticamente um dia e poucas horas para 2026. E fazendo um balanço do que o amigo nos perguntou há pouco, eu acredito que, diante de todo o quadro, diante de toda a situação que o nosso Estado passou e ainda vem passando, eu acredito que estamos num saldo positivo. Embora, volto a dizer, ainda existem muitas demandas a serem supridas, né? Somente na questão do agronegócio, essa securitização, essa dívida que os nossos agricultores estão junto às instituições financeiras e na recuperação da própria terra para voltar a plantar, voltar a colher e também da sua manutenção. Eu falo aqui em nome da Assembleia Legislativa, pela Assembleia Legislativa, como dos deputados, colega aí do nosso deputado Cláudio Tatti, que a Assembleia Legislativa ela foi protagonista de muitas situações junto ao Estado e ao governo na aprovação, inclusive agora antes do nosso recesso nós aprovamos um verdadeiro pacote muito grande do executivo que entrou no sistema do 62 e por acordo de líderes demos prioridade para aprovação porque havia necessidade por parte do governo e nós, eu falo isso até desde 2019, quando fazendo parte da base do governo, nós sempre estivemos dando uma resposta à comunidade, uma resposta ao povo gaúcho e dizendo, olha, nós estamos aqui para ajudar e não para atrapalhar, independente de partidos. Eu sempre compartilhei com os colegas e compartilho, e já falei isso várias vezes para o governador, o que for bom para o Rio Grande do Sul, conte comigo, mas o que não for bom, não conte conosco. Então, o governador ele tem esta lealdade conosco, e nós temos essa lealdade com o governo, que aquilo que for bom, estamos fazendo para o que é melhor o Rio Grande do Sul. Eu vejo também que Cachoeira do Sul precisa, mais do que nunca, da nossa atenção. Eu tenho falado isso com meu colega Cláudio Tati, olha, o que nós fizermos, vamos fazer por Cachoeira do Sul, em conjunto, e inclusive eu estou para ir nesta manhã à Cachoeira do Sul, até quero aproveitar para dizer que eu lamento muito a partida do colega, do grande amigo aí, o Marcelo Figueiró, que foi recolhido esta noite, pela graça de Deus, né, pela graça do Pai, e a gente sabe que não é fácil. Eu me lembro muito que ele fez parte aí da entrega do título de cidadão cachoeirense na Câmara Municipal, ele e os demais vereadores, e isso nos marcou. E eu me sinto realmente um cidadão cachoeirense. E só posso dizer, como pastor, que Deus conforte a família, que eles têm forças para superar esse momento difícil. A gente sabe que quando se perde um ente querido, alguém da família, fica uma lacuna, fica um vazio. E só Deus para dar força e superar. Bom, e eu voltando a falar o que eu estava dizendo, vou aproveitar para estar hoje aí em Cachoeira do Sul, e vou aproveitar também para ver algumas situações, algumas demandas.
nós temos aí essa questão da escola do distrito do Piquiri, que é uma pauta que a gente, desde 2019, abraçamos isso aí, até o deputado Cláudio Tati nem era deputado ainda em 2019, e ele abraçou junto comigo, como também essa questão da ponte do Fandango, que está ainda em recuperação, a RS 403 também, que liga a Cachoeira do Sul a Rio Pardo, é outra demanda também, que eu cheguei a cobrar muito insistentemente do secretário estadual de Logística e Transporte, o Jovi Costella, e o próprio governador, a Casa Civil, o Arthur Lemos. Olha, precisamos resolver. Então, faltam poucos quilômetros, ou seja, 8 quilômetros. Parece pouco, mas 8 quilômetros é uma boa distância. Então, houve situações no meio do caminho, desse ano de 2025, em que foram resolvidas, mas outras não. Mas posso dizer, voltando a falar, que a Assembleia Legislativa não foi e não tem sido um impasse para as pautas, os projetos do governo. Nós temos dado uma resposta e há um diálogo muito grande entre a Assembleia Legislativa, os deputados, com o Executivo. E é isso que nós temos que dizer, olha, que temos muita coisa para fazer ainda. Existem reconstruções de pontes, lugares ainda que o acesso está ainda interditado, acesso através de pontes, através de asfaltamento. Então, existem muitas demandas. Aí mesmo de Cachoeira do Sul, temos recebido por parte do Simonetti, da Rádio Fandango, a questão da ponte do Jeribá, a questão de Três Vendas, São Lourenço do Sul, tem várias demandas. E o que a gente puder fazer, o Estado tem 497 municípios e a gente tem que correr atrás e buscar ver o que está na prioridade. Deputado, ano Oi. que vem é ano eleitoral e as pessoas, a comunidade, enfim, eles pensam muito porque os trabalhos nas casas parlamentares ficam meio paradas por causa do ano eleitoral. O que o senhor entende agora para 2026? Vamos ter essa questão aí? Vai ficar muitos projetos parados esperando a eleição, deputado? Não, a casa em si, a Assembleia Legislativa, ela não pode parar, né? Ela vai ter que atender às necessidades, às prioridades. A gente sabe que cada deputado vai correr para suas bases, tem corrido, já estamos numa pré-eleição. Eu mesmo venho à reeleição no ano de 2026 a deputado estadual, e a Assembleia Legislativa, ela não vai parar, ela nem pode parar. Regimentalmente, ela tem que dar as prioridades nas questões das comissões, nas questões do plenário. Nós, regimentalmente, temos todas as terças-feiras projetos de leis que entram na pauta, e nós temos uma relação bastante extensiva de projetos do Legislativo. Com a entrada dos projetos do Executivo, que entra por 62, eles acabam, os projetos dos deputados, ficando como segundo plano. E os deputados vão estar presentes, querem seus projetos aprovados, e eu acredito que não vai ficar, mesmo sendo no ano de eleição, vai haver essa necessidade, sim, e tem que marcar, são 3 dias na semana o funcionamento das sessões, as terças-feiras, que é de forma deliberativa com votação, as quartas-feiras, presencial não deliberativa, a não ser que haja uma convocação extraordinária, e na quinta-feira, que é uma sessão híbrida. Isso foi desde quando foi feito de forma regimental esta sessão plenária.
Deputado Ayrton Lima, me permita perguntar, na questão específica política, o Podemos vai apoiar quem para o governo do Estado? Olha, eu não. Hoje o Podemos está na base do governador Eduardo Leite, mas eu não tenho, assim, como diz, não sentamos ainda com o presidente do partido, né? O partido está sendo procurado, vários pré-candidatos ao governo do Estado, candidatos e pré-candidatos ao Palácio Piratini. Já foi procurado lá, Podemos, pela Juliana Brizola, o Marcelo Maranata, o, o próprio Covatinho, o Zuco também. Quer dizer, o partido está ouvindo cada pré-candidato e lá adiante vai definir. A gente sabe que a janela vai abrir somente em 2026, em março, dia 1º de março, que também tem as mudanças dos deputados, aqueles que ficarão, aqueles que virão, aqueles que sairão, né? Então, inclusive, dentro do nosso partido, nós já tivemos, por acordo e liberação, a saída do deputado federal Maurício Marcon. Então, isso tudo vai ser decidido, acredito que pós o recesso. Claro que existem muitas conversas, existem muitos diálogos, mas eu acredito que ali, mais em diante, é que vai haver uma definição, e a conclusão, definição mesmo, a homologação será nas convenções do mês de julho de 2026. E no cenário nacional, deputado, como é que o Podemos, o que o senhor tem de notícias do Podemos na campanha eleitoral para a presidência da República? Olha, a presidente Renata Abreu, ela é uma pessoa muito deliberativa. A gente sabe que as decisões que vão para os estados, que vão para os municípios, elas vêm de cima para baixo. E a deputada e presidente nacional, a Renata Abreu, ela não se posicionou, não se pronunciou até o presente momento. Deixou, eu digo isso até pelas outras eleições, deixou na eleição de 2022, deixou bem à vontade os estados a apoiarem o candidato ao presidente. E eu não sei se este ano também ela vai se pronunciar do mesmo formato, da mesma maneira. Mas o partido, ele ainda não comunicou, não soltou nenhuma nota oficial nesse sentido. Muito bem. Então tá, deputado Ayrton Lima, do Podemos, conversando com os ouvintes aqui da Rádio Vale, encerrando o ano, né, e nos trazendo um pouco mais do cenário político do nosso Rio Grande do Sul. E é claro, o senhor é pré-candidato à reeleição, deputado? Sim, sou pré-candidato à reeleição a deputado estadual. Federal não? Federal? Não, estadual. Estadual. Mais um Tenho, mandato. Isso, um terceiro mandato, se assim Deus o permitir. E eu acredito que a avaliação que o povo gaúcho, que os eleitores faz de cada deputado para reconduzi-lo ao mandato, para dar continuação, diante da entrega. Hoje, você sabe que nós temos uma campanha política muito, muito acirrada nas redes sociais. Até, inclusive, às vezes as pessoas me cobram: deputado, eu não vejo o senhor fazendo aqueles manifestos que nem o outro deputado. Olha, cada um tem um perfil. O meu perfil é mais aquele deputado in loco, resolver as demandas, fazer entrega, ver como está a situação na comunidade. Eu respeito, cada um tem um perfil para trabalhar. Mas eu acho que o eleitor, fica aqui um feedback, o eleitor deve analisar quem são aqueles que estão fazendo entregas, quem são aqueles que estão trabalhando pela recuperação daquela escola, daquela rodovia, a reconstrução daquela ponte. Onde estão estas entregas? O eleitor ele não pode ser simplesmente conduzido
por uma avalanche de, muitas vezes, de fake news e muitas vezes até de manifestação de ódio, de intriga entre um e o outro. Eu sou de direita, mas eu sou uma direita não extremista. Respeito aqueles que são, mas eu tenho um posicionamento junto à política. Eu fui vereador em São Paulo, estou aqui no segundo mandato, indo para o terceiro mandato. Então, o voto do eleitor, ele deve ser um voto consciente de analisar, peraí, eu tenho que ver o que esse mandatário fez. Qual foi as entregas? Onde foi que ele esteve atendendo a comunidade? Onde foi que ele esteve dando resultados? O eleitor não pode simplesmente votar num candidato simplesmente porque ele está gritando do outro lado e dizendo que eu vou fazer isso ou fazer aquilo, fazendo 1 milhão de promessas, que isso não compete a ele, dizendo que eu vou fazer, que eu vou asfaltar rua, que eu vou fazer ponte. Não, isso compete ao executivo. O legislador é fazer leis, cobrar do executivo e atender a comunidade nas suas demandas, naquilo que ele pode fazer. O que eu tenho feito nesses 2 mandatos, indo para o terceiro, atendido as pessoas. Eu escuto as pessoas, recebo as reivindicações e eu sempre digo para as pessoas, olha, eu vou tentar resolver junto ao executivo a sua situação, junto à secretaria. É dessa forma que tem trabalhado. Então, concluí dizendo, o eleitor deve parar e refletir quem realmente está trabalhando em prol da comunidade, atendendo às demandas. Porque quando a gente resolve a situação de uma escola, nós estamos atendendo a comunidade no contexto geral. Quando nós resolvemos de uma rodovia, nós estamos atendendo a comunidade. Quando nós atendemos a necessidade de um hospital, nós estamos atendendo a comunidade. E é isso que a gente precisa fazer. É o análise que o eleitor deve fazer para eleger e para reconduzir aqueles que já têm o mandato eletivo. Deputado Ayrton Lima, muito obrigado pela sua gentileza conosco aqui da Rádio Vale. Um feliz 2026. Ronaldo, para você também, o Tomás, tá? Eu quero desejar a vocês que 2026, aos ouvintes da Rádio Vale, é triste a gente falar, porque é lamentável. A gente vê a cada final de ano muitos acidentes nas rodovias, muita violência dentro das famílias, principalmente essa questão da violência contra a mulher, o feminicídio, que se desencadeia cada vez mais, é uma das pautas que eu venho combatendo desde 2019. E não vou parar, não vamos continuar. Fechamos esse ano de 2026, e 25, melhor dizendo, 40 audiências públicas pelo Estado. E temos mais outros requerimentos já aprovados para fazermos em 2026, já pautado mais audiências públicas. Uma delas nós estaremos fazendo dentro da Universidade da UBRA, aqui em Canoas, a pedido da reitoria da própria instituição. E pedimos a Deus que as pessoas tenham paz, que tenham calma, sem violência no trânsito, sem excesso, bebidas. Quando a família se reunir, se reúnam para confraternizar, não para entrar em discórdia, em desavença e se desencadear numa situação sinistra. Então eu desejo que Deus abençoe cada lar, Deus abençoe cada família e que o ser humano reflita e faça uma reflexão. O que eu fiz nesse ano de 2025? E o que é que eu deixei de fazer? A gente vai colher 2026, Trojan e Tomás, Ronaldo, nós vamos colher aquilo que a gente plantou em 2025. Muitas pessoas querem colher, mas não plantam. Se eu plantei paz, eu vou colher paz. Se eu plantei harmonia, eu vou colher harmonia. Então que você plante ainda nesses último dia e horas, plante coisas boas. E procure em 2026 semear, plantar harmonia, entendimento, compreensão.
olhar para o seu semelhante, aquele que está próximo de você, sem ignorar quem quer que seja, independente da religião, da cor da pele, independente até do time de futebol que torce, se é colorado, se é gremista, da posição política. Ninguém é obrigado a ser igual ao outro, mas vamos viver em harmonia. Que Deus abençoe. Um feliz ano 2026 para todos os ouvintes da Rádio Vale, para os cachoeirenses e, enfim, e muita prosperidade.